Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Bate-Papo das 6 na TV Sim. Hoje é Quinta da Lei. Vamos conversar hoje sobre um assunto que já está há bastante tempo em pauta, na verdade há quase um ano. Só que nos últimos dias nós estamos vivendo tempos ainda mais restritivos e difíceis, onde a proteção da vida está sendo uma causa muito importante e muito defendida. Mas também a necessidade do comerciante e do trabalhador em colocar um alimento em sua casa. Hoje nós vamos falar sobre esses dois lados, com profissionais aqui extremamente capacitados para isso. Ao meu lado está a Keiliane, diretora da Vigilância Sanitária do município de Linhares. O Dr. Pedro Henrique Menezes, advogado e mestre em Direito Processual Civil, e o Dr. Carlos Augusto, médico patologista e atuante na linha de frente ao combate contra o Covid. Boa noite a todos e muito obrigada pela presença. Boa noite. É um prazer tê-los aqui. Boa noite. Vamos lá, vamos começar com algumas perguntas. Primeiro sobre a fiscalização, que ultimamente está sendo até algo novo no nosso município. E algo muito forte, incisivo, que as pessoas têm discutido muito. Há muitas controvérsias sobre isso, né, Keiliane? Vocês estão vendo isso tudo, a necessidade dos comerciantes, mas também a necessidade do cumprimento do decreto e dessas medidas. Boa noite. Como vocês estão agindo sobre a fiscalização? Bom, boa noite a todos, né? A fiscalização do município, ela vem atuando diretamente pautada nos decretos do governo do estado, né? O município de Linhares possui várias vertentes de fiscalização, não só a vigilância sanitária, como também a Secretaria de Obras, diante da divisão de ordem e posturas, né? Nós temos a Guarda Municipal, que também faz as ações de fiscalização junto ao município. E diante de todas essas circunstâncias, né, que nós estamos vivendo, que são tempos realmente muito difíceis, e é difícil não só para a população, mas também para a saúde, né? Nós estávamos com todo um planejamento para o ano de 2020 e esse planejamento foi desmontado para que nós colocássemos a Covid em evidência. E assim também foi dentro da vigilância sanitária. Então nós temos um grupo de trabalho que atua tanto para a rotina como para a fiscalização, é o mesmo grupo. E esse grupo tem atuado principalmente na questão da conscientização da população para o atendimento a esses decretos que são pautados pelo governo do estado, né, para todos os municípios do estado. E é sempre interessante a gente ressaltar, Amanda, que apesar de nós estarmos numa esfera municipal, nós não podemos em nenhum momento flexibilizar o que o Estado nos coloca. Sim. Nós já chegamos até a discutir isso via Ministério Público e isso foi colocado várias vezes e com flexibilizações e não são possíveis. Então a gente sempre trabalha pautado exatamente no que está
e o município só pode restringir mais Sim, e não sim. afrouxar. É engraçado até nós conversarmos sobre isso, que hoje eu tive até uma discussão, doutor, no WhatsApp com uma amiga, que foi decretado novas medidas, né, pelo Estado, que ainda não foi divulgado o ofício, mas nós sabemos que a partir da semana que vem vão ser mais restritivas. E nós estávamos conversando sobre isso. Ela me disse assim, não, eu não vou ainda buscar nada, nem nenhum... Não vou buscar ainda outras formas de abrir o comércio, porque eu ainda estou esperando o prefeito se posicionar. Tem isso mesmo, doutor? Bem, muito boa noite a todos. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui. Bem, a questão é a seguinte. Tentar explicar de uma forma compreensível. A federação, ela tem uma organização normativa, certo? Existe uma ordem de normas, mas em relação ao serviço de saúde pública, em relação à saúde pública de modo geral, há aquilo que se chama concorrência legislativa, de tal maneira que há uma espécie de federalismo cooperativo entre a União, os estados e os municípios. Certo? Então perceba, deve haver uma situação de coordenação. Especialmente hoje, e não é uma exclusividade do Espírito Santo, muitos estados têm entrado numa rota de conflito tremenda entre os decretos do governador e as posturas dos municípios. O fato é que o município ele não pode contrariar uma norma governamental. Não pode haver esse conflito, esse choque de normas. Certo? Mas qualquer coisa a gente explica um pouquinho mais sobre decretos e normas depois. Sim, sim. E, Keilane, quando essa fiscalização, quando nós sabemos que tem também muitas consequências disso para quem infringe, né? Tanto para os governantes, sim, como nós acabamos de falar, porque eles devem seguir o que está colocado pelo Estado, tanto pelas pessoas, tanto jurídica quanto física, né? Ou seja, tanto para o comércio ou para aquela pessoa ali, ou jovem que resolveu aglomerar. Como vocês estão tratando isso? Então, hoje o município de Linhares não tem normativa para pessoa física em ambientes de aglomeração. Né? Eu acho que depois, né, o doutor pode até explicar melhor isso sobre a questão da pessoa física, que sai um pouquinho das limitações da fiscalização como é feito em um estabelecimento. A partir do momento que a pessoa adentra o estabelecimento, o responsável por qualquer atitude que aquela pessoa tome no estabelecimento é o proprietário. Então, a gente às vezes até entra num conflito em fiscalizações, porque o proprietário fala, eu já mandei ele ir embora porque eu estou fechando, mas ele não foi ainda. Sim. E a gente acaba sempre caindo nesse contexto, mas ele está dentro do seu estabelecimento e você vai ser responsabilizado por isso. Então, a gente entra sempre nessa questão. Hoje o município tem as normativas do Código, né, Municipal de Vigilância Sanitária, nós temos o Código de Ordem e Posturas que fazem essa normativa e eles podem sofrer tanto multa como interdição, que eu acho, no meu entendimento, acho que é o mais grave, né? A interdição, que é você impossibilitar a pessoa de trabalhar por um tempo. Então, nós temos a multa, a advertência, a interdição, são as consequências que os proprietários dos estabelecimentos podem sofrer. E vocês aplicam essas consequências no mesmo minuto da fiscalização? Ou tem o direito à defesa, de contraditar aquilo ali? Todas as ações que são feitas tanto pelo município, todas as ações feitas pelo município, elas são passíveis de defesa junto à Procuradoria do município. Então, todos os estabelecimentos que foram interditados, só que nós interditamos eles por um tempo e eles, no momento em que a gente interdita, eles têm que fazer a interdição. Né? Diferente da multa, que você aplica a multa e ele tem um tempo a recorrer até pagar. Sim. A interdição, não. Ele tem que, no momento da interdição, fechar o estabelecimento. E aí ele vai recorrer com uma possibilidade de reabertura e aí quem vai decidir é a Procuradoria. Agora, doutor Pedro, chamar só de Pedro. É melhor, pode chamar só de Pedro, sem formalidade. Por favor. Então, quais são as consequências para essas pessoas que infringem? Porque, assim, o que a gente tem visto muito é que as pessoas não têm levado isso tão a sério, né? Com a gravidade mesmo que deveriam. Então, estão aglomerando, os comércios também.
nós entendemos plenamente que as pessoas precisam sobreviver. Acredito que até quem está na fiscalização, todo mundo que decide essas medidas restritivas entende isso. Mas quais são as consequências para as pessoas que infringem o que está... Bem, como você bem disse, a gente leva em conta sempre as necessidades das pessoas. Isso, falar sobre leis, falar sobre direito, é sempre uma tarefa difícil num momento como esse, porque a gente acaba tendo que dar uma resposta com base na lei, e essa resposta pode não agradar as pessoas. Mas o fato é que existe um dispositivo no Código Penal, mais precisamente o artigo 268, fiz até uma anotação breve, que ele diz o seguinte, olha, infringir determinação do poder público destinado a impedir propagação de doença, pena, detenção de 1 ano, de 1 mês a 1 ano e multa. Então perceba, as atitudes contrárias às normas públicas, especialmente quando essas normas públicas visam impedir a propagação de um vírus tão lesivo como esse, pode sim acarretar uma sanção penal, obviamente que no âmbito do direito penal, sem descartar possíveis sanções administrativas, como ela acabou de falar. Obviamente, em todos os casos não há uma condenação sumária. A Constituição Federal, ela prevê o contraditório, então toda vez que uma pessoa sofre uma sanção, seja ela administrativa, seja ela uma sanção de natureza penal, a pessoa tem direito à defesa. Isso é um fato. É importante explicar para as pessoas também, doutor, o que é sanção. Ah, sim, termos jurídicos. Às vezes a gente vai falando nos termos jurídicos e não vai... Jurídicos. Bem, a sanção é um resultado, digamos assim, uma consequência da infração da lei. E essa sanção, a gente tem, por exemplo, as penas de multa, interdição de locais, e no âmbito do direito penal, por exemplo, você tem as penas privativas de liberdade, restritivas de direito, que pode ser, como eu acabei de dizer, prisão em si, ou o pagamento de alguma multa. Eu só gostaria de saber também, de ressaltar, porque nós vemos mais isso agora, nós estamos vendo mais isso de decreto agora, né? O decreto, ele tem realmente peso de lei? Ele precisa ser cumprido? Qual é o peso mesmo que ele tem dentro daquilo, essa é uma pergunta que pode até assustar um pouco o telespectador, porque o sistema, de certa forma, o sistema legislativo brasileiro é complexo, é bastante complexo. Você tem uma variedade de normas jurídicas que explicá-las todas pode causar uma certa dificuldade aqui. Mas só para ficar claro, nós temos as leis, de modo geral, né? Essas leis, muitas vezes, elas estabelecem critérios gerais. E qual a função dos decretos? A função do decreto, muitas vezes, é de regulamentar a aplicação dessa lei. Então, por exemplo, esse último decreto do governador, me parece que saiu hoje até. Sim, amanhã cedo vai sair. Vai sair amanhã né? cedo, mas ele fez um pronunciamento hoje. Sim, então perceba que à medida em que a pandemia ela vai tomando proporções maiores ou menores, vão se alterando também as formas de regulamentar a lei. A lei, por exemplo, trata critérios gerais sobre isolamento social, sobre funcionamento de coisas, e os governadores, no uso de suas atribuições, eles vão regulamentando o funcionamento das coisas, obviamente com o objetivo de conter o avanço da pandemia. Sim, com certeza. Agora, o que eu achei muito legal é que nós temos até um vídeo aí para poder demonstrar, é que antes mesmo de toda essa fiscalização, houve uma parte de conscientização, né, por todos os órgãos que fazem hoje essa fiscalização. Pode estar até mostrando agora aqui na tela. Foi feita uma carreata, né? Isso. Por todos os órgãos de fiscalização que você tinha citado no começo do programa? Foram feitos pelos órgãos de segurança. De segurança. Pelos órgãos de segurança. Foi a Guarda Municipal, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro. E carros de som, né? Foi uma carreata por alguns bairros do município e depois os carros de som giraram em outros bairros, né? Circularam em outros bairros para passar realmente a informação e tentar conscientizar a população da necessidade da ação por parte do cidadão, né? Sim. Que é o mais importante, né? Que nós estamos vendo, assim, que o que falta realmente é um novo comportamento das pessoas. Que até que isso
seja regulado e entendido por cada um, não adianta a gente cobrar só dos órgãos de fiscalização e do governo. E a gente tem citado muito, Amanda, a situação de nós... Tem ações que a fiscalização consegue conter, tem ações que o município consegue fazer, né, que são a abertura de leitos, oferta de testes, várias ações que cabem ao poder municipal, até estadual, decretos, federal, né? Enfim. Agora, algumas ações são particulares da população. Então, a gente, infelizmente, não tem como chegar na pessoa e colocar uma máscara no rosto dela ou falar, você tem que usar álcool, porque o álcool está aqui. Agora, eu não sei se você vai usar, mas ele está aqui. Então, a gente não tem como obrigar as pessoas a ter atitudes individuais. E é essa conscientização que a gente fica martelando várias vezes, e o carro auxilia muito, né, nessa propagação da informação, para que a gente tente conscientizar a população de que a parte dela é importante. Você diria, então, que seria isso que está mais dificultando o trabalho de vocês? Essa parte com a pessoa, com o indivíduo? Sim. Uma das nossas mais difíceis ações é realmente a atitude da população em relação àquela conduta. Nós temos vários exemplos, né, e até esses dias foi até uma discussão entre os nossos colegas da Vigilância Sanitária nas escolas, porque pediram que nós fizéssemos a fiscalização na escola se as condutas estavam sendo tomadas. E aí a nossa resposta foi, o produto está lá. Agora, se a pessoa está usando, a gente não consegue acompanhar. Eu não consigo acompanhar todo mundo se está lavando a mão, eu não consigo acompanhar se todo mundo está usando o álcool que está ali no totem. Sim. Né? Então, assim, o produto está ali, disponível. Agora, a atitude da pessoa a gente não consegue conduzir. E como é uma doença de disseminação de pessoa para pessoa, a conduta individual da pessoa é a chave da solução desse problema. É realmente a conscientização, né, doutor Pedro? É realmente a conscientização, né, do outro em saber que ele precisa se cuidar para que não propague, para que cuide das outras pessoas que estão próximas a ele também. É realmente amor a ele e ao próximo. Sim, exatamente. Inclusive, é bom esclarecer um pouco sobre essa questão de decreto, já que foi mencionado. Perceba que os governadores, eles, dentro, obviamente, das funções políticas, e, segundo eu percebo, dentro das questões envolvendo a propagação do coronavírus, eles vão tomando atitudes que têm uma certa margem de discricionariedade. O que é isso? Traduzindo para as pessoas. Uma certa margem de escolha, de observação entre aquilo que eles entendem que é essencial e aquilo que não é. Que é hoje o que tem dado mais discussões. Como eu disse, não é uma exclusividade do Espírito Santo. É uma coisa que se espalha pelos tribunais do Brasil inteiro. O Tribunal de São Paulo tem vários casos. Aqui no Espírito Santo nós tivemos um caso recente das academias, até aqui mesmo de Linhares. Né? Porque aqui existe uma lei específica e essa lei determina que as academias são atividade essencial, para o Estado do Espírito Santo não. E esse choque, essa colisão entre essas duas normas que provocou recentemente até, se não me engano, uma ação de inconstitucionalidade e tudo mais. Só que se você for observar, muito dos critérios que definem as atividades entre essenciais e não essenciais, elas têm uma dose forte de discricionariedade, uma dose forte de opção política. Né? Então, portanto, eu sou um profissional do direito, mas a minha observação em relação à norma, obviamente, alcança uma visão política, certo? Então, eu percebo que, muitas vezes, o governante ele se envolve, ele segue um pouco a questão política. Por exemplo, eu, ao ler ali a lista de atividades essenciais, uma delas me chamou um pouco a atenção, que é, por exemplo, os templos e os cultos religiosos são considerados atividades essenciais. Nunca foram normatizados para qualquer restrição, desde o início da pandemia. Exatamente. Isso me chamou um pouco a atenção. Eu não, obviamente, pelo amor de Deus, não me compreenda ao mal. Não ache aqui que eu estou querendo achincalhar a atividade religiosa. Não. Longe de mim. A minha opinião aqui é jurídica. Cada um tem a sua opinião diferente dessa. Né?
Mas se você for observar, existem outros templos, por exemplo. Se eu for fazer uma analogia aqui até um pouco grosseira, vamos observar a maçonaria. A maçonaria é um templo, observando assim. Então, seria dizer, olha, as reuniões maçônicas, de uma forma ou de outra, de um modo de interpretar, também estão permitidas. Né? E aí as pessoas começam a se questionar, bem, e aí, como é que nós vamos fazer em relação às igrejas? Por que especialmente isso é uma atividade essencial? Por que não? Por que a academia é e por que não? Então isso tem movimentado a cabeça de todo mundo ultimamente. Se questionar sobre essa essencialidade dessa atividade. Na verdade, acaba acoplando o interesse financeiro, o interesse pessoal, né, as crenças, político, comercial. Então, na verdade, você acaba colocando tudo isso dentro de uma pandemia, que já é uma situação que nos deixa em situação de vulnerabilidade. Então, quando você coloca todas essas questões na mesa, a pessoa realmente fica nesse jogo de tentar entender o que é realmente essencial, o que não é, e cabe a nós da fiscalização termos essa discussão junto ao comerciante. Eu só quero frisar que eu só levantei esse assunto. Olha o Pedro preocupado, Não me apedreje, eu não sou um herege, não estou contrário às religiões. Nenhum, okay? Não sou contrário a religiões, eu só levantei essa discussão para que as pessoas, de uma maneira franca e honesta, possam se perguntar muitas vezes, poxa, quais são os critérios? Se você me perguntar, Pedro, existe um critério definido para serviços essenciais? Eu também não vou saber falar. É uma questão política. Sim, com certeza. Obviamente que eu quero crer que exista um estudo, etc., que vá colocar esse nicho em não essencial e aquele em essencial. Quero crer que exista um estudo. Uma base. Sim, eu quero crer nisso. No entanto, o resultado final disso é uma atitude política. E o começo disso também, foi como nós estávamos conversando agora. A discussão das pessoas era, por exemplo, porque o meu não é essencial e o do outro é. Então, assim, é uma visão política. É uma visão política. Entre N outras coisas, entre N outras formas, também é uma visão política. As pessoas olham pelo seu lado para que possam decidir sobre a essencialidade daquele serviço ou não. A partir da semana que vem, a gente já não vai ter mais isso, né? A restrição, acredito que vai ser um pouco maior. E daí, nós vamos ter pouquíssimos comércios e coisas funcionando, até templos também. Se não me engano, até a Páscoa, né? Me parece que foi essa a determinação do novo decreto do governador. Exatamente, isso, foi o pronunciamento que ele teve hoje. Então, sabe quando o assunto é muito bom, vai passando muito rápido? Nós vamos continuar agora no Bate-Papo das 6 com o segundo e terceiro bloco. O primeiro foi encerrado. Muito obrigada, viu, Keilane, pela sua presença. O doutor Pedro continua comigo no segundo e no terceiro. E o doutor Carlos também vai estar com a gente falando sobre como é atuar na linha de frente e sobre o nosso serviço de saúde. Olá, estamos de volta com o Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei. E eu não poderia deixar de abrir esse programa falando que o Pedro está super preocupado com ter falado sobre os templos. Ele não quis criticar de forma alguma, era só um embate mesmo jurídico, onde ele quis citar isso, não é, Pedro? Exatamente, o objetivo aqui é provocar questionamento, fazer pensar. E ele adora ser polêmico. Muito obrigada por sua presença, doutor. Obrigado, muito bom estar aqui. Exatamente. Doutor, agora vamos conversar um pouco mais. Nós estamos há quase não, acredito que há um ano, né? Com a pandemia. Você, que atua na linha de frente, você consegue ver um fim nisso? Então, é muito difícil posicionar quando isso vai terminar, né? Hoje eu prefiro não arriscar, porque foram tantas oportunidades que a gente teve e tantos momentos que a gente passou, né, entre fechamentos e reaberturas, que hoje não dá mais para prever se isso vai ser de médio ou longo prazo. Eu acredito que isso daí não vai se resolver tão logo quanto a gente gostaria. Entendo.
gostaríamos e muito, né, que isso se resolvesse logo. Inclusive com essas medidas também de lockdown e de restrições. O senhor acredita que isso realmente funciona? Isso pode abaixar a curva? O lockdown, ele é uma medida extraordinária e necessária, né? O que determina o fechamento assim, das atividades econômicas é a capacidade do sistema de saúde absorver a quantidade de doentes. Então, o tempo inteiro é colocado 90%, 80% de ocupação e eles vão, nesse termômetro aí, avaliando se é possível ou não manter essas atividades. Por quê? Se você tem um contágio muito acelerado, você leva ao estresse do sistema de saúde, você começa a ter um acúmulo de pacientes chegando, uma demanda muito elevada de pacientes entrando pela porta, e o sistema, por maior que ele se torne, ele não vai ter capacidade de absorver tudo. Então, quando se chega a uma taxa de ocupação, geralmente acima de 90%, é necessário que você reduza o contágio, né? É a melhor medida? Não, não é. Porque toda medida tem um efeito colateral. O efeito colateral do lockdown é terrível para a atividade econômica. Então, isso gera um desconforto muito grande na população. A população vem de um ano de pandemia, com esse ajuste de hora fecha, hora abre, e ninguém aguenta mais ficar nesse vai e vem. Só que começou a ter uma aceleração no contágio, né? Essa aceleração levou, num curto espaço de tempo, por N fatores, a uma demanda cada vez maior de atenção, de cuidado. E aí não tem outra medida. Se a população não está comportando como ela deveria, se está gerando aglomeração, e se isso tudo está levando ao aumento do contágio e está reduzindo o número de vagas, tem que fechar. É o que nós estávamos até conversando, né? Sobre a forma mesmo que a população precisa se comportar para que isso se encerre. O senhor concorda, Pedro, com o senhor? Concorda, Pedro, com essas medidas do lockdown mais restritivas no município? Bem, é aquele velho dilema, né? De um lado, a opinião pública, de outro, a opinião técnica. Esse conflito tem permeado quase todo esse ano que a gente passou, esse último ano que a gente passou. Eu sei que estão em jogo duas situações muito complicadas. Uma delas, o aumento significativo do número de mortos, e do outro, a quantidade de pessoas que, por conta das medidas de isolamento, não podem trabalhar. Eu acredito que seja aí o maior impasse que os governantes tenham enfrentado nos últimos tempos, sem dúvida. Eu acredito, sim, obviamente, que dentro da minha limitação técnica em relação à saúde, eu acredito que essas medidas sejam, sim, essenciais. Mas, por outro lado, considerando que o Brasil é um país de desigualdades tão profundas, se você for percorrer um país desse tamanho, que é o 5º maior país em extensão territorial do mundo, o maior país da América Latina, se você for percorrer, você vai observar que a carestia do povo é alguma coisa bastante gritante. Então, eu acredito, sim, que paralelo às medidas de isolamento social, de lockdown, etc., tem que vir a reboque, de forma urgente. Medidas como, por exemplo, o auxílio emergencial, talvez melhorar esse sistema, sabe? E de uma certa forma, que o país aprenda, que o mundo aprenda a tentar investir um pouco mais em educação, tentar investir um pouco mais no desenvolvimento pessoal, para que as pessoas também possam, num momento como esse, buscar outras formas de renda. E o que é difícil, porque a gente está vendo um momento de limitações terríveis para o comércio. E eu acredito que muitos comerciantes estejam nos assistindo nesse momento.
Exatamente, estão sofrendo muito com essas limitações, né? É como a gente tinha falado desde o começo, esse tempo que é tão difícil, há uma discussão muito grande entre proteção à vida, mas também a necessidade do trabalhador e do comerciante. Então é bem complicado, né? E as duas formas são muito válidas e muito ricas nisso, muito importantes também. Mas você acredita que, doutor, essa forma, esse aumento tão grande que nós tivemos nos últimos tempos, ele se deu por algum motivo específico? Ou por falta de prevenção? Ou é algo que realmente ocorreria, entendeu? Por conta da pandemia? Tem que observar como que a pandemia se inicia, né, no Brasil. É uma doença que ela pega pelo contato, né? Então, eu não consigo disseminar coronavírus pelo fator ambiental, pelo ar. Né? Eu preciso ter um ser humano doente tendo contato com outra pessoa. Quando a gente fala que tem que ter o distanciamento social, é para a gente quebrar essa cadeia de transmissão. Então, se eu tenho um doente, ele está distanciado da pessoa que está sadia, eu crio ali uma bolha de proteção. Né? Essa bolha de proteção, ela vai me dar um tempo, geralmente 10 a 14 dias, para a pessoa resolver o quadro dela e ela voltar a ter o convívio dela social com restrição. O problema é que as pessoas ficaram tanto nesse vai e vem, né? Ora pode, ora não pode, que eu acho que gerou uma banalização. E aí começou a ter grandes aglomerações no período fora do lockdown. E essa transmissão ela sempre acontece em todos os lugares do mundo da mesma forma, contato de pessoa a pessoa. Quanto mais gente se comportando mal, mais casos de coronavírus, maior o estresse do sistema e mais apertado fica o governo. Como que o governo vai gerir isso tudo? Ele vai fazer o quê? Vai ampliando o leito, mas tem um limite. Você coloca o leito não é só a cama. Você requer profissional médico, profissional de enfermagem, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, enfermeiro. A gente tem profissional até quando? A gente não sabe. As escalas médicas, as escalas desses profissionais já estão dobradas, já tem profissional levando a exaustão de tanto trabalhar para conseguir atender essa demanda. Fazer o lockdown, frear essa curva, legal. Mas por que até dia 4? O lógico seria a gente ir acompanhando a desaceleração, a queda do número dos casos. Dia 4 é suficiente? Talvez seja. E na hora que faz essa reabertura, junta todo mundo e quebra todas as bolhas, contamina tudo de novo, vai ter o 4º lockdown. É verdade. Então a gente precisa racionalizar. Não tem como o comportamento de risco, fazendo um paralelo do HIV. O HIV, na década de 80, foi a pandemia que matou muita gente. O comportamento do risco do HIV é não usar preservativo. O comportamento de risco da pandemia do coronavírus é aglomeração, não usar máscara, não fazer higiene pessoal, não usar ou lavar as mãos ou álcool em gel. Se eu me comporto mal, isso daí é uma opção individual, eu não coloco só a minha vida em risco. Eu coloco a minha vida em risco, a vida dos profissionais que trabalham comigo e a vida dos meus familiares em risco. Eu me comportando mal, eu levo aumento no número de casos, que é exponencial. Então, é um número elevado a X. Então, isso daí vai crescendo de uma forma muito acelerada. Aí vem uma cepa, entrando nas causas, que é a B117, que é a cepa inglesa. Que além da gente ter o problema das pessoas não respeitarem o distanciamento social, não estarem usando máscara, não estarem comportando de uma forma segura, ou seja, está tendo comportamento de risco, isso não é só em Linhares, isso é a nível Brasil. Né? Você tem uma cepa que o contágio dela é mais fácil. Então é a mesma coisa você pegar uma fogueira e jogar gasolina. Isso daí explodiu. E na hora que isso explode, o sistema de saúde ele não consegue acompanhar a velocidade de crescimento de casos. Né? A gente está sempre atrás. Por quê? Porque as medidas do governo são sempre de apagar o fogo.
A medida do governo faz o lockdown, é apagar incêndio. Aumenta o leito de UTI, é apagar incêndio. Agora, fez o lockdown, acabou dia 4, volta para a classificação de risco normal, aglomera todo mundo de novo, e aí? Tem uma cepa altamente contagiosa. Como que vai ser? Dia 4 é o tempo suficiente? Ele tem que ter um parâmetro que está desacelerando. Pode se abrir de uma forma acelerada ou tem que abrir de uma forma gradativa? Tem que abrir de uma forma gradativa. Porque se não se abre de uma forma gradativa, as pessoas elas ainda não entenderam, isso tem um ano, que precisa comportar de uma forma segura. Né? E aí chega naquele efeito manada também, né? Quando abre, as pessoas acham que está tudo seguro, está tudo bem, e que elas podem voltar a viver a vida normal, que acabou a pandemia. Então esse é o problema também de você colocar um limite, um tempo. De dia 1º até o dia 10, está tudo contaminado. Agora do dia 10 já está tudo certo. Acabou, resolveu, nós estamos livres disso, do coronavírus. E a gente tem outro ponto. O que a gente está vivendo hoje não está acontecendo agora. Aconteceu há 10 dias, pelo menos, atrás. Por quê? Você conta 5 dias para início de sintoma, mais o tempo que o teste leva para ficar pronto. Então, hoje é um retrato do que aconteceu para trás, que aconteceu em fim de ano, que aconteceu em carnaval. E aí a gente está pagando esse preço altíssimo. Fez o lockdown, vai ter a reabertura. Isso me preocupa. Sim. Por quê? A gente vai mais 10, 15, 20 dias, como que a gente vai estar? E aí, abriu 2.000 leitos, vai abrir no estado. Aí daqui a pouco é 3.000 leitos, vai tirar profissional de onde? E o Brasil inteiro, você vê Rio Grande do Sul sofrendo, Rio de Janeiro sofrendo, Bahia sofrendo, Minas sofrendo. Esse sofrimento demanda o quê? Demanda profissional. Então não tem como mais ficar realocando muito profissional, você não tem muito de onde tirar. E o profissional da linha de frente, ele tem um nível de conhecimento que precisa ser grande, mas o de CTI, de terapia intensiva, requer uma certa especialização, entendeu? Vai dar tempo de formar esse profissional? Não sabe. A gente não sabe como que vai ser da agora para frente. O governo fazer a parte dele faz, vai conseguir resolver ele sozinho? Não. Se a população não abraçar, não comportar de uma forma segura tudo, não vai resolver. Aí entra a questão para o Dr. Pedro. Uma coisa que eu me pergunto, se a gente estivesse comportando de uma forma adequada, né, teria necessidade de tantas medidas restritivas, esses decretos? Esses decretos, para mim, é a falência do comportamento individual. É um questionamento interessante que, enquanto... Posso chamar de você? Pode. Aqui todo mundo bem informal. Enquanto você estava mencionando esse assunto, eu estava aqui pensando um pouco, obviamente que não é minha especialidade, mas eu procuro ler sempre qualquer coisa fora do direito. O direito às vezes é muito maçante. Eu trabalho com isso a semana inteira, dou aula em 2 faculdades, então às vezes eu tento me afastar um pouco, e eu gosto muito do comportamento humano. Então, se a gente parar para pensar, a última pandemia global, assim, semelhante à do coronavírus, foi a gripe espanhola, há cerca de 100 anos atrás. Então, o que acontece? No meu modo de ver, e aqui eu não quero justificar padrões de comportamento, não quero fazer apologia a nada, mas, na minha percepção, a nossa geração, 30, 40, 50, 60, a nossa geração não sabe, nunca viveu um momento como esse. Então, o que aconteceu no final do ano passado? No final do ano passado, as pessoas experimentaram uma falsa sensação de realidade. E aí, o que aconteceu com essa falsa sensação de realidade? Ela desagou nos períodos de festa, que são Natal e, em seguida, o Carnaval. E, nesse meio tempo, teve o verão, num país que tem uma faixa litorânea como a nossa, e que o povo brasileiro ama praia. Eu faço parte do povo brasileiro, eu amo praia também. Então perceba que é muito difícil. Eu sei que existe uma necessidade de uma conscientização coletiva, mas, por outro lado, a gente está entrando nessa, nós, população, leigos de modo geral, a gente está entrando nessa, assim, de forma inédita. Então, o que acontece? Às vezes eu percebo que é realmente difícil estabelecer um padrão de conduta adequado
a não transmissão do vírus. Então, assim, eu acredito que esse trabalho de conscientização massivo vai ser algo muito difícil de acontecer. Doutor, vamos continuar conversando sobre esse assunto no terceiro e último bloco. Sim. Chegamos, eu acredito que num estágio muito bom. E depois também eu quero perguntar outras coisas de vocês sobre o tratamento. Que nós estamos vendo diversas reportagens sobre isso e até as consequências civis sobre esses tratamentos também que estão sendo indicados. Até logo. Estamos de volta com o nosso último bloco do Bate-Papo das 6. E adiantando todo o assunto, que esse bloco é bem curtinho. Doutor, nós já estamos há 1 ano praticamente na pandemia. Hoje, qual é o tratamento mais eficaz e indicado para o Covid? Eu acho que falar em tratamento de Covid não é a melhor forma da gente abordar isso, porque não existe nenhuma droga que mostrou eficaz em impedir a replicação do vírus, né? Então, a gente pode falar isso, a gente trata sintoma. A história natural da doença é o seguinte: cada 100 pacientes que pegam, 90 vão melhorar independente do que você faz. Pode dar suco de uva, vitamina C e água e repouso. Esse paciente vai melhorar. 10 evoluem para doença moderada, 5 vão para UTI, geralmente entre 2 e 3 morrem. Tá? Essa é a história natural de evolução do coronavírus. Eu acreditaria num tratamento eficaz se nesse grupo de 10 estivesse reduzindo a doença moderada evoluindo e estivesse tendo uma mortalidade próxima a 1. Isso não está acontecendo. A gente vê que essas medidas, essa tentativa de lançar esse kit Covid, para mim é um kit que cria uma ilusão e é até perigoso. Porque você vai criar na cabeça das pessoas que existe uma possibilidade. Então ela pode ali ter um passe livre para ela aglomerar, que ela vai na praia, está lotada, pegou, toma um remédio e melhora. Isso não existe. Tá? Isso é perigoso. E aí, além de que, por exemplo, a ivermectina, ela dá insuficiência hepática. Então, quais são essas doses que estão sendo prescritas e como ele está sendo usado? Você pode ter uma hepatite medicamentosa e morrer em função disso. Exatamente sobre isso que nós estávamos vendo, né? Nós estamos vendo nas notícias que foi disponibilizado alguns kits e indicados também que eles estavam causando alguns problemas nas pessoas, né? Você conheceu sobre isso, doutor? Você viu sobre isso? Sim, inclusive, aproveitando a fala do doutor, a minha preocupação em termos jurídicos é com a responsabilidade civil de quem prescreve esse tipo de medicamento. A Associação Médica Brasileira, segundo o último boletim, não tem recomendado o uso de medicamentos profiláticos, né, como ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina e por aí vai. Então, a minha preocupação é se o médico persiste e se o médico, por conta própria, receita e por conta do uso do medicamento desse, a pessoa tem um problema hepático ou alguma coisa, eu não descarto a possibilidade desse médico ser responsabilizado civilmente por isso, uma vez que existe essa zona de esfumaçamento, aí essa coisa meio incerta sobre a eficácia. Bem, a considerar a Associação Médica Brasileira, que é uma notícia que eu imprimi, acho que de ontem, esse medicamento não é indicado. A Associação Médica Brasileira não endossa o uso desse medicamento. Então, fica aqui o alerta para possíveis processos, havendo, por exemplo, efeitos colaterais numa pessoa que toma uma coisa dessa. É importante você citar isso, né? Alertar a gente, eu acho isso importante. Mas tem que lembrar que a ivermectina é um medicamento vendido sem receita médica, né? Isso é um perigo. E aí não é só o profissional médico, às vezes vai numa farmácia, está com sintoma, o próprio farmacêutico tem isso. E para gravar, a gente teve uma gama de vídeos de WhatsApp que foram propagando infinitos tratamentos sem nenhum tipo de comprovação, né? E para a população que está sofrendo, que está vendo o comércio dela fechado, que está um monte de gente morrendo, e aparece um profissional ou outro na mídia social falando de um determinado tratamento que isso funciona, ela vai usar. Isso. Aí começa o risco da automedicação também, né? A automedicação pode ser alguma coisa bastante prejudicial. Na medida em que a pessoa
comprando um medicamento desse sem receita médica, a pessoa resolva se automedicar sem saber muitas vezes que corre esse risco. Exatamente. E às vezes ela não informa isso na entrada do hospital, né? Às vezes a gente enxerga isso como complicação do coronavírus, às vezes ela já tomou e já está evoluindo ali com quadro hepático. Então tem toda uma gama de complicações que estão extra-hospitalares e dificultadores da evolução da doença, né? Acredito que é uma responsabilidade total, né, de todos os profissionais que são envolvidos, de todas as pessoas também influentes que estão envolvidas nisso e que querem dar sua opinião sobre o tratamento ou sobre o coronavírus. Acho que nesse momento de pandemia, o que a gente mais precisa fazer as ideias e a coordenada correta, baseado na ciência, baseado no que é certo, no que nós já vimos, né, dar certo exatamente, porque as pessoas, é tudo muito novo, mesmo tendo um ano, e nós já evoluímos bastante nesse um ano, sobre não o tratamento do Covid, mas o tratamento do sintoma e também sobre N coisas diferentes dentro da pandemia, mesmo assim, é algo novo. Sim. Nós estamos aprendendo diariamente com isso. Então, não tem como a gente colocar só uma solução para aquilo como se fosse resolver tudo. Eu entendi. Tanto medicamento como lockdown, por exemplo. Se eu entendi como leigo a recomendação é o seguinte: olha, não existe alguma coisa que você tome e crie superpoderes. Exato. Né? A melhor coisa é manter o isolamento, higiene pessoal, etc., e métodos de afastamento social. Exatamente. É que muitas vezes a pessoa pode acreditar assim: tomei um remédio, estou livre. E não Milagre. É o que acontece. Né? E é bom a gente desmistificar isso aqui. Olha a palavra, quase não saiu. Desmistificar isso aqui, porque as pessoas acompanham muito em tudo, em rede social, ou influencers, e até políticos também, enfim, diversas pessoas que têm opiniões sobre isso, né? E que aí a gente vê que o que realmente conta é a ciência, é o estudo. Sim. E a gente tem que difundir essas informações assim de uma forma clara, né, que a população entenda, né? E a gente teve também paralelo a isso essas fake news, né? Eu acho que isso interfere muito na pandemia. A gente quer a todo custo uma ansiedade de ganhar a carta de alforria para poder sair, ir no barzinho, ir na praia e que isso acabe logo. E essa ansiedade, algumas pessoas, não sei a intenção, acaba aproveitando. Você falar que uma droga é eficaz dá muita mídia, né? A gente teve vários doutores, não vou citar nome, que apareceram em rede social falando vários tratamentos que não mostrou eficácia. Então, assim, cria uma mídia, cria uma expectativa, cria uma ilusão, e a gente não está no momento da ilusão, está no momento de ter o pé no chão, não aglomerar, seguir as regras de segurança. E mesmo que acabe o lockdown, tem que seguir com outro comportamento. É o novo normal. Né? Acredito que tudo que nós falamos aqui hoje vai ser muito informativo para toda a população. E que, assim, todo mundo está cansado, né? Ninguém está aguentando mais, mas não tem outra forma de fazer. Se isso ainda não passou, se essa pandemia ainda, se esse risco e se essa proteção à vida tem que continuar tão forte como está agora, e nós estamos vendo diariamente por todas essas restrições, todos nós temos que fazer isso juntos, né? Porque é no coletivo. A forma individual nós já vimos que não dá certo. Mas, enfim, eu quero muito agradecer a todos vocês. Nós chegamos ao fim do nosso bate-papo das 6. Eu quero muito agradecer a você, doutor. Muito também a você, doutor Pedro. É sempre uma satisfação poder estar aqui. E foi muito bom, foi muito informativo mesmo. É uma informação de qualidade, boa. É muito bacana ter profissionais assim na bancada. E ainda agradecer também o doutor Pedro, que me acompanhou em todos os blocos. Hoje o Tiago, nós não conseguimos estar juntos. Inclusive está fazendo muita falta. Um beijo, Tiago. Mas o doutor Pedro me acompanhou em todos os blocos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. E, por fim, eu queria muito mandar um beijo. Acho que eu nunca fiz isso aqui, mas eu queria muito mandar um beijo para minha prima, para a Suelen, que ela é atuante também. Ela está à frente ao combate contra ao Covid. E ela é enfermeira e está na UTI Covid. E eu sei que é uma luta diária, porque ela convive com várias pessoas de risco no seu âmbito pessoal. Então, um beijo, Su. Parabéns por sua profissão, como doutor, parabéns pela dedicação de cada um de vocês. E hoje encerra mais um Bate-Papo das 6. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram e nos acompanharam. Eu espero muito que todos tenham gostado bastante, assim como nós aqui.
Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.